E aí, pessoal, que é Gaia, e hoje nós vamos falar sobre o 40º aniversário do RPG da DC, que serviu de base para RPGs como Mutantes e Malfeitores, o primeiro RPG da DC de super-heróis. Depois, as novas edições tiveram uma versão com Mutantes e Malfeitores, que inclusive serviu de base para a terceira edição a terceira edição revisada de MM. Mas o importante aqui falar sobre esse 40º aniversário desse RPG. Então eu vou falar um pouco sobre a campanha que eles estão fazendo lá. Já conseguiram US$ 300 mil para lançar um novo livro. É uma campanha muito bonita, muito interessante. Se você tem dinheiro aí, né? Se você é uma pessoa endinheirada e quiser comprar, vale a pena. Está muito bonito. Mas eu quero fazer um parecer geral dos RPGs derivados da DC, os RPGs da época e por aí vai. Primeiro, o que é o DCRPG? Talvez valha um vídeo específico para falar do DCRPG, né? Porque ele é um dos dois grandes RPGs fundamentalistas de super-heróis. Nós temos outros, nós temos o Super World, nós temos outros RPGs antigos. Tem um que eu acho que veio até antes desses, que eu esqueci o nome, mas que teve a sua versão também atualizada há alguns anos atrás. Mas certamente os dois grandes RPGs são o da DC, da DC e da Marvel, né? Mas nós temos o DC Heroes e nós temos o da Marvel, que era o Phase Ripus. Phase Rip, que também é conhecido como MSH, Marvel Super Heroes RPG, ou Marvel Classic. Que inclusive ele tem esse site, todo o material dele está aberto para quem quiser utilizar. Não só o RPG está aberto, como você pode utilizar suas versões variantes de forma gratuita e criar seus próprios RPGs, adaptações e tal. Vou botar essa tela aqui. Então, estes são os dois grandes RPGs. E o que é que diferencia nesses dois grandes RPGs? É uma coisa curiosa. São as duas principais grandes abordagens de fazer um RPG de super-heróis. Enquanto que o Marvel, o Phase Rip, ele fez com que cada poder fosse uma lista separada, uma coisa separada. No DCRPG, apesar de também ter essa lista separada, ele se baseou num sistema de compra de pontos. Ele meio que tentou equilibrar todos os poderes a partir de um sistema de pontos e utilizá-los. E depois também serviu de base para o que viria a ser... Cadê? Aqui, Mutantes e Malfeitores, que hoje é o maior RPG de super-heróis que tem. Nós temos D&D como maior sistema existente, as variantes de D&D, que inclui Pathfinder, no Brasil você tem Ordem Paranormal, blá 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 blá. E aí você tem Mundo das Trevas, chamado de Cthulhu, e você tem, depois disso tudo, Mutantes e Malfeitores. Então, as bases de Mutantes e Malfeitores, especialmente a terceira edição, que são na verdade uma lista de poderes, de efeitos que você junta e compra para poder criar o seu próprio poder, e está aqui na DC Heroes. Por quê? Como é que funcionava a DC Heroes? Pra gente ir direto lá pro sistema, falar um pouquinho dele, acho que foi mais fácil a gente mostrar uma ficha de personagem. Então, se você vem aqui na DC Heroes, tá um pouquinho ruim de ver, tá na verdade tenebrosamente ruim de ver, mas eu leio pra vocês. Você tem aqui a lista de poderes como visão, super audição, super visão, super sopro, super velocidade, não sei o que. E você vê aqui os valores. Se nós formos para um que dá pra ver melhor, nós temos as perícias aqui do Terminador, Deathstroke, né? Nós temos equipamento, blá blá blá, os efeitos. E aí você tem aqui, por exemplo, Trigon, que você tem Link místico, nível 25, ilusão, manipulação da matéria, controle. Então você tem os poderes, e cada um desses poderes tinha uma quantidade de pontos. Inclusive os atributos, que são, vocês podem até ver alguma semelhança com os atributos de Mutantes e Malfeitores, algo mais moderno. Destreza, inteligência, influência, força, vontade, aura, corpo, mente, espírito e por aí vai. Cada um desses dos níveis tinha uma pontuação, tinha um custo diferente, mas o mais importante no DC Heroes, que serviu de base para MM, é que ele possuía uma tabela universal de efeitos chamada AP Chart, que é blá blá blá, deixa eu ver se eles explicam aqui... DC, Attribute Points, que eram os pontos de atributo. Então, e o que acontece? Aqui tá a tabelinha de benchmark da DC Heroes, e
cada um ponto dos APs dobrava seu efeito. E o que isso é, na verdade? É Mutantes Malfeitores, onde a tabela universal de Mutantes Malfeitores, cada um dos pontos dobra os seus efeitos. Então, alguém com 2 que vai para 3 não é uma diferença de 1 ponto, é uma diferença de 100% do efeito. Então, alguém que vai de 2 para 3 tem o dobro de força de alguém. Vamos lá, alguém de 1 para 2 tem o dobro de força. Alguém de 10 para 11 tem o dobro de força, não é 10% a mais de força. Alguém de 10 para 12 tem 4 vezes mais força. Alguém de 10 para 13 tem 8 vezes mais força. Alguém de 10 para 14 tem 16 vezes mais força e por aí vai. Então é a mesma lógica de Mutantes Malfeitores, e Mutantes Malfeitores bebeu profundamente de DC Heroes. Ok? E é muito interessante perceber isso. É um dos melhores sistemas que tem. Se você, inclusive, quiser algo ainda mais equilibrado ou específico em Mutantes Malfeitores, é muito interessante observar o DC Heroes, porque ele faz algumas variações da tabela que são mais interessantes do que MM. Porque há uma diferença curiosa entre MM e DC Heroes. Pois você tem personagens como... Você vem aqui. O Super-Homem tem força 50, corpo 40. E aí... ele vai enfrentar o Deathstroke, vai enfrentar o Terminator. Eu nem sei se é o Deathstroke, porque eu acho que é tão velho esse RPG que eu não tenho certeza se é o mesmo personagem. Mas reparem que o cara tem, por exemplo, 10 mais a perícia lá de combate dele, 10, ele tem 20 pra acertar o Super-Homem. Ou ele vai tentar cair na mão com o Super-Homem, dar um golpe no Super-Homem com a força dele 9 contra a força 50 do Super-Homem. Mesmo com valores tão absurdos, o jogo da DC Heroes, ele tem uma possibilidade de explosividade dos dados que permite que, mesmo assim, um personagem muito mais fraco do que o outro possa atingi-lo. Mas você fala, isso não é realista, isso não é funcional, isso não é legal, isso não sei o que. Verdade. Não funciona dessa forma, não deveria ser realisticamente possível, mas é um RPG da DC, onde você vai ter o Batman contra o Super-Homem. E aí você tem que ter uma relação possível entre que os dois funcionem um com o outro. E essa é a curiosidade da questão. Esse é o interessante da questão. Então, diante de tudo isso, diante do que foi explanado, o DC Heroes é um RPG que é basicamente Mutantes Malfeitores, mas que permite uma explosividade maior e tem alguns detalhismos. O sistema da DC tem uns detalhismos maiores que permitem mais coisas que Mutantes Malfeitores. Ele é mais complexo que Mutantes Malfeitores, o que é dizendo muito. Outra coisa é que os poderes, de sua forma geral, eles já estão pré-prontos, mesmo que você os possa alterar. Então ele é mais fácil de compreender a criação de personagem, porque é só você ver os poderes que você queria e pagar os pontos. Mesmo que você possa depois estar alterando. Então... sinceramente, se você gosta de Mutantes Malfeitores, você pode dar uma olhada no DC Heroes, porque bebem da mesma fonte e são muito parecidos. Diferente do Phase Rip. Porque no Phase Rip, você... como eu posso dizer? Você tem lá os poderes prontos, a forma de rolagem é completamente diferente, não tem equilíbrio de pontuação, não sei o que. Então você rola tudo numa tabela e todos têm uma chance de acertar uns aos outros. Então é muito mais simples o Phase Rip, mas eu até já fiz um vídeo falando sobre essa situação. E nós temos aqui o Ícones e Mutantes Malfeitores, que é muito engraçado. Ícones e Mutantes Malfeitores foram dois sistemas feitos pelo mesmo cara, que é o Steven Kenson. E enquanto o Mutantes Malfeitores pegou mais base da DC, o Ícones pegou mais base do Phase Rip e do Fate. E aí quando você coloca em comparação as fichas dos três sistemas, aqui nós temos a ficha do Super-Homem. Então aqui o Super-Homem, força 19 em Mutantes Malfeitores. Reparem também que é muito mais comedido, porque o sistema não tenta ser tão realista Mutantes Malfeitores. Mas você vê a ficha de Mutantes Malfeitores, você curiosamente vê a ficha de DC Heroes, você vê que, apesar de ter menos texto, ela é mais densa, que tem muito mais poderes do que o de Mutantes Malfeitores. Então, é curiosamente mais densa. Nós temos a ficha do Super-Homem na DC Heroes,
nós temos a ficha dele em ícones, que é muito mais simples, até porque é um sistema simplista. Eu não tenho a do Phase Rip, mas são muito parecidos as fichas, entendeu? No sentido de ideias estabelecidas. Então, no geral, é uma coisa interessante, é legal. O que eu fico triste é que a Marvel teve a oportunidade de fazer, porque o RPG do Phase Rip, ele é mais antigo que o da DC 1 ano. Então a Marvel poderia ter feito uns 40 anos do Phase Rip, que é até hoje um dos RPGs mais adorados de super-heróis. Ainda há muita gente que joga o RPG da Phase Rip. Mas a galera não fez, eles fizeram um novo RPG, que inclusive eu tenho a versão playtest, né? Essa versão playtest, que eu fiz o vídeo, que eu comprei e tal. E o RPG todo cagado. Sinceramente, se eles tivessem feito Phase Rip, se eles tivessem feito o RPG da Phase Rip, ia ter sido fantástico se eles tivessem feito os 40 anos da Phase Rip. Muito triste que eles não fizeram, perderam uma chance única. Talvez eles possam tentar fazer os 42, 43, 45 anos, sei lá. Mas eles perderam essa data marcante e importante. Vendo aqui a campanha, vale muito a pena, sinceramente. Se você tem dinheiro, se você é uma pessoa que está com dinheiro para gastar e você é um colecionador de RPG, esse é um dos melhores, sinceramente, dos melhores Kickstarts que eu já vi para isso. Se você é colecionador, se você tem aí 3 mil reais para botar nessa coisa, 3 mil, 4 mil, ao invés de você comprar, dar entrada numa moto, você quiser entrar no RPG, literalmente são todos os materiais revisados, rediagramados, sem alteração, o que é muito interessante, historicamente é muito bonito, e eles vão vir nessas sleeves, nessas luvas muito bonitas, com todo o material, reimpresso, refeito, reutilizado, sem alteração. Então, do ponto de vista de colecionador, é uma das melhores coisas que eu já vi. Se eu fosse muito rico, se eu tivesse muito dinheiro, o que eu não tenho, sou só um pobre professor, se eu fosse muito rico aí, eu tivesse aí 3 mil, 5 mil reais pra gastar, que não iria fazer falta na minha vida, eu iria comprar isso aqui, cara. Olhem isso. É literalmente todos os materiais com as luvas em volta. E você ainda pode escolher quanto que é o valor máximo pra ter absolutamente tudo. Vamos ver aqui. Eu quero gastar tudo! 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 Vamos ver aqui quanto que seria o valor máximo. Um momentinho. Pronto, agora a barra tá aparecendo. Vamos ver aí, eu quero tudo! 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 Ah! Tudo! Tudo! É $700. $700 a R$ 6 o dólar. Dá 6 vezes 6, mas dá R$ 4.200. Você tem, fora frete, que o frete aí vai levar 5 mil. Você tem 5 mil reais pra gastar. 5 mil reais pra gastar. 5 mil reais, que você ainda pega todos os dados. Os dados não são tão relevantes, pra ser sincero. Se você não quiser os dados, só quiser o material, é 630. Mas você vai gastar. Quem gasta 4 mil reais, gasta 5. Quem tem 4 mil pra gastar nesse treco, gasta 5 mil reais. Então, você tem 5 mil reais pra gastar nesse treco, gaste, porque literalmente é o melhor pacote de colecionador que eu já vi em Kickstart. Você vai ter tudo que já foi feito, ainda as luvas, que são maravilhosas. Se você pagar os 5 mil, você vai ter as duas luvas, que as duas versões especiais das luvas. Você vai ter acesso a todos os dados, o dado do Batman, o dado da DC, o dado do Super-Homem, o dado da Mulher Maravilha, o dado especial. Você vai ter a divisória do mestre, você vai ter tudo. E vale a pena. É um bom RPG, é um RPG muito bonito, é um RPG clássico, é um RPG fantástico que nós podemos observar. Serviu de base para mutantes e malfeitores, é historicamente importante para os RPGs, e as expansões são boas, os materiais, as aventuras, a descrição dos personagens são muito boas. Claro, são personagens dos anos 70. 40, 1, 2, 3, 4, dos anos 80. Isso foi de 84. Então, é dos anos 80. São personagens dos anos 80 falando de personagens dos anos 70. Então é velho pra caramba. Não é nada de novo, nada. Isso aí eu acho que é durante a crise. É a primeira crise da DC, que foi nos anos 80. Então, você vai ter um monitor, você vai ter um monte de maluquice. Então, se você gosta disso, vale a pena. Me comentem, digam se vocês gostariam de ver
especificamente, eu posso fazer vídeos específicos sobre o RPG da DC, comparando com os outros RPGs e não sei o que. É bem interessante, faz parte da história dos RPGs. De qualquer forma, aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Entre no meu servidor do Discord, nas minhas redes, etc, etc, etc. Enfim, aqui foi Gaia. Falou!